Olá, turma! Aqui é a professora Lidiane, a gente está dando continuidade ao nosso ensino remoto em produção textual. O gênero que a gente vai trabalhar hoje é o gênero crônica, ok? Então vamos lá, para que vocês acompanhem e registrem aí no material de vocês. Essa é a semana 5, estamos no volume 3 e agora na unidade 6. Vamos lá, dar sequência aqui. Então, quais são os objetivos deste gênero, desta aula? Vamos lá, o que a gente vai construir hoje, né? Primeiro, a gente tem que compreender a função social da crônica. É um gênero muito, além de ser um gênero muito mais fácil de se escrever do que outros que vocês irão se defrontar durante o ensino médio, ele também é mais aberto, né? Ele tem um grau de seleção do autor maior do que outros gêneros. Então, a crônica é um texto em que você pode escrever sobre aquilo que você quer colocar. É muito parecido com um conto, inclusive muitos alunos confundem conto e crônica, mas aí a gente sabe que por serem gêneros diferenciados vão ter funções sociais diferenciadas, e um dos nossos objetivos é compreender essa função social específica da crônica. A gente também vai reconhecer as características. Como é que eu vou olhar e vou saber que não é conto, vou saber que é crônica? Não é? Como é que eu vou olhar e vou saber que aquela estrutura ali, ela realmente não tem como eu confundir nem com conto, nem com nenhum outro gênero, vai ser especificamente uma crônica. E a gente vai identificar diferentes tipos de crônica, inclusive no material de vocês ele trabalha com alguns tipos, né? Tanto no livro como no caderno de atividades. Vamos para o nosso roteiro? Então vamos lá. Vamos ver o conceito de crônica, as principais características, as características básicas, e a gente vai ver a classificação também, seguindo desse primeiro contato agora, no segundo bimestre, com a coesão e a coerência, porque são elementos que têm que estar presentes, né, na maioria dos textos para que eles sejam entendíveis, né? Mas por que a gente vai trabalhar coesão e coerência agora em crônica? Porque a gente vai ver que existe, dentro das tipologias de crônica, algumas que esses são critérios muito importantes, ok? Lembrando, coesão e coerência são assuntos que nós vamos trabalhar durante todo o ensino médio e com muita, mas muita ênfase na terceira série de vocês. Vamos lá. Na página 36, a gente vai começar a construir o conceito de crônica. Bora lá. Crônica, acompanhe por favor aí. É um gênero textual produzido para ser publicado em jornais, impressos ou digitais e em revistas. Pode assumir muitas formas e, de acordo com a esfera social em que está inserida, pode ser literária ou pode ser jornalística. Mas qual é a função social da crônica? O que é que vocês acham? Para que serve uma crônica, né? Por que os escritores criam textos neste gênero, né? Em vez de fazer um romance, uma novela, um conto, por que fazer uma crônica? Então vamos lá. A função deste gênero é comentar fatos corriqueiros do dia a dia. Então a gente sempre trabalha, quando a gente pergunta para vocês, vocês fazem. Crônica é aquilo que tem a ver com o cotidiano. Por que será que a gente coloca isso? Não é? Porque uma das funções sociais da crônica é fazer dentro deste gênero com que o conteúdo tenha uma relação muito próxima com a realidade, com aquilo que é corriqueiro, com aquilo que é cotidiano, com aquelas ações, comportamentos, com aquelas emoções, com aqueles contextos e enredos que a gente consegue encontrar no senso comum. Não é uma coisa peculiar específica de alguém. Então a crônica ela vai trabalhar sempre nesse campo do cotidiano, no campo do corriqueiro, ok? Revelando uma perspectiva particular sobre a realidade. Como ela é um texto escrito por alguém, então é a minha perspectiva daquele fato cotidiano sendo colocado dentro do texto, eu tenho uma crônica. Em geral, os cronistas têm uma coluna periódica em jornais ou revistas. Ser um cronista é ser alguém que tem que estar o tempo todo observando a realidade e extrair da realidade algo e acrescentar a essa realidade um enredo, né, uma narrativa dentro dela. Para quê? Para que as pessoas entendam aquela mensagem que eu quero passar do fato real, do fato cotidiano, do fato comum, mas a partir da minha perspectiva. Com o passar do tempo, é construída uma familiaridade entre os leitores frequentes dessa coluna e o autor. Por quê? Eu gosto da visão peculiar deste autor a respeito da realidade. É basicamente isso. E aí agora a gente vai ver, né, a classificação em relação aos tipos de crônica. O tipo de crônica tem muito a ver com a tipologia textual, tá?
Então vamos lá. As crônicas podem ser classificadas de acordo com as sequências discursivas, e é a outra forma de a gente chamar a tipologia textual, sequência discursiva, predominante em sua composição. Então a gente pode ter crônica narrativa, descritiva, dissertativa ou dialogal, né? Argumentativa ou dialogal. Podem também ser consideradas mistas, quando a gente vai ter mais de uma tipologia presente. Então vamos lá. Dessas aqui, vocês vão, quando a gente acabar de ver os conceitos e explicar, vão tentar identificar aquelas que vocês vão ter mais facilidade em escrever. Por quê? Porque crônica tem a ver com a minha escolha pessoal. Então, não tem como a gente determinar para vocês, olha, você vai fazer uma crônica, a partir de agora a sua crônica vai ser narrativa, a sua vai ser descritiva. Não. A ideia é que vocês entrem em contato com todas essas tipologias e aquelas que vocês se sentirem mais confortáveis para escrever, vocês vão escrever, e mais confortáveis para ler, fiquem à vontade. Então, crônica descritiva. O narrador busca caracterizar um objeto, uma pessoa, um lugar ou um acontecimento, explorando seus detalhes e evitando fazer julgamentos. Porque no momento que ele faz julgamento, ele sai do campo da descrição e ele passa para outro campo dentro da tipologia textual, ok? Então, a crônica descritiva, ela é um pouco mais simples do que as outras. A crônica narrativa, ela organiza-se como uma narrativa, ou seja, tem que ter os elementos da narrativa, tem começo, meio e fim, né? Apresenta um narrador, que pode ser personagem ou observador, e aí tem ações, tem diálogos, e aí ela também tem outro critério. Uma crônica narrativa, ela pode ser baseada em fatos do cotidiano, mas a história pode ser inventada, né? Então trabalha no campo do verídico ou do ficcional. Uma crônica dissertativa ou argumentativa é quando o cronista apresenta uma ideia e a defende com argumentos lógicos e racionais. As crônicas dissertativas, geralmente, elas estão dentro do campo das crônicas reflexivas, né? São aquelas crônicas que querem passar uma mensagem, querem passar uma informação que leve você a refletir sobre algo que acontece dentro do mundo. Por defender um ponto de vista, geralmente é redigida em primeira pessoa. Geralmente, não é sempre, mas é uma marca da crônica dissertativa, porque como você está vendo a minha perspectiva a respeito do fato cotidiano, usar a primeira pessoa enfatiza essa perspectiva, basicamente isto. O outro tipo de crônica é a dialogada, né? É mais rara de ser encontrada. Não é tão comum, vocês não vão... Até, inclusive, o material do Positivo não traz a crônica dialogada, traz outros tipos de crônica para vocês, né? Mas é um tipo e vocês têm que conhecer. Nesse caso, a voz do narrador é inexistente ou faz pequenas intervenções sem emitir comentários ou julgamentos sobre os fatos. Todo o texto é estruturado no diálogo entre os personagens. Então, a mensagem ela fica quase que subentendida aí, numa perspectiva de que você não tem esse posicionamento de quem está narrando a história, não é? E não tem tanta descrição. E o foco não é o enredo, não é? A crônica diferencia basicamente do conto. Isso aí é um ponto que eu sempre coloco para os meus alunos. Para você saber se aquele texto é conto ou é crônica, primeiro, você sabe que conto tem características do gênero. Mas, professora, não sei se é conto ou se é crônica. Gente, essa mensagem, essa informação que a crônica traz do ato, do fato cotidiano, eu poderia passar através de outro enredo? Pronto. O enredo ele é mais como um pano de fundo para que você apresente sua mensagem. E o pano de fundo eu posso trocar. O conto já não acontece isso, porque o enredo ele é o foco principal, ele é o ponto principal. Tanto é que no conto que a gente vai precisar focar é o quê? É no clímax, é naquele final não linear que vai ter, né? E o enredo ele é fundamental. Na crônica, o enredo é o enredo que eu, como autor, escolhi para passar aquela mensagem. Se eu tivesse 5 cronistas e pedisse para que eles passassem a mesma mensagem e cada um escolhesse um enredo diferente e fizessem crônicas, é isso que a gente vai levar em consideração. É a mensagem e não especificamente o enredo. O enredo é como se fosse a maneira que eu escolhi para que a mensagem chegue até você. É o como eu vou passar essa mensagem, tá? E a crônica mista é o tipo mais frequente, é essa que o Positivo trouxe para vocês no livro integrado de vocês. Trata-se de um texto híbrido em que estão presentes sequências discursivas variadas e não há predomínio de nenhuma. Então a gente vai ter narração, a gente vai ter descrição, a gente vai ter dissertação, não é? Pode até ter trechos dialogados. Então a crônica mista é aquela mais comum, é a que dá mais liberdade para agir. Seguindo aí. No material de vocês tem uma crônica
do Duvier, se eu não me engano, do Duvaux, não sei como é que se pronuncia em francês. E o nome dessa crônica é a Crônica do Adeus. Eu vou solicitar que vocês leiam essa crônica, porque é a partir dela que eu vou lançar as questões no campo avaliação. Tranquilo? Então, vamos lá. O que a gente viu até agora? A gente viu que crônica é um gênero textual que ele trabalha dentro do campo literário e dentro do campo jornalístico. A gente viu que crônicas são textos que têm uma intenção de retratar algo que a gente convive ou que a gente vive, visualiza ou sente no cotidiano. A gente viu também que existem vários tipos de crônica. Eu posso fazer uma que se baseia na descrição, eu posso fazer uma que se baseia no enredo, na narração, né, no contar uma história. Eu também posso fazer crônicas que têm a ver com o campo da reflexão, são crônicas argumentativas ou dissertativas. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso fazer uma crônica mista. Então vamos lá. Independentemente do tipo de crônica que vocês irão fazer, vocês têm que dominar 2 conceitos que já começaram a ver no ensino fundamental, estão vendo agora na primeira série do médio e vão retornar a ver nos 2 últimos anos subsequentes da educação básica, que é coesão e coerência textual. Primeiro, coesão e coerência não é a mesma coisa. Tá, pessoal? Não são sinônimos, né? Não pertencem ao mesmo campo semântico. Então, a gente agora vai fazer esse primeiro contato e lembrando, a gente vai voltar a trabalhar isto sim, tá? É apenas um primeiro contato com coesão e coerência, porque produzir uma narração, produzir uma crônica, um conto, produzir um gênero textual sem dominar esses conceitos, sem saber esses conceitos, o que são, é fazer um texto com deficiências. Então, eu tenho que saber o que é coesão para fazer um texto coeso, para tentar, para produzir, para praticar a coesão dentro do texto. Eu tenho que saber o que é coerência para fazer a mesma coisa. Então, acompanhe aqui comigo. Um texto é uma unidade linguística comunicativa básica. A gente viu isso lá no nosso primeiro bimestre, né? O que é texto? Né? Uma unidade, né, de sentido, de significado. Então, é uma unidade linguística comunicativa básica, não é um amontoado de palavras e frases isoladas, mas uma unidade de linguagem em uso que cumpre uma função social, em um contexto específico, em um contexto de comunicação. Para construir um todo, né, significativo, precisa apresentar coerência. Então, vamos lá. Coerência tem a ver com o campo da ideia, com o campo do sentido, com o campo do significado. Esse elemento ele é responsável pela sequência lógica do texto. Se o texto não tiver lógica, se você não estiver entendendo o texto porque a ideia não ficou clara, então esse texto tem um problema de coerência textual. Então, ele será considerado o quê? Incoerente. Já esse outro conceito que a gente vai ver agora, que é o de coesão, ele não tem a ver com esse campo da ideia, ele tem a ver com o campo da palavra, com a estrutura linguística. Existe uma relação entre coesão e coerência. Eles não são a mesma coisa, mas eles se relacionam, ok? Então, o texto é também uma unidade formal, que se materializa em palavras. No entanto, para que tenha unidade formal, é necessário que seus elementos linguísticos estejam integrados, ou seja, que tenham coesão. Coesão é a articulação do texto. Então, se eu consigo fazer um texto que ele está bem escrito, não é? A pontuação está correta, as conjunções estão corretas, estão bem colocadas, ele vai promover coerência. Entenderam a relação? Então, fazer um texto com coesão é se preocupar basicamente com a questão gramatical. Eu estou usando as palavras com os sentidos corretos, a vírgula, o ponto está correto, a substituição da palavra está repetindo demais aquela palavra. Então, coesão tem a ver com estruturas linguísticas, coerência tem a ver com semântica, tem a ver com ideia, tem a ver com significado, ok? Eu posso muito bem produzir um texto que tem coesão, mas ele não tem significado. Exemplo: o gato rosa ficou vermelho. Pronto, do ponto de vista gramatical, o gato rosa ficou vermelho não tem problema de erro sintático. Então, esse texto ele tem coesão. Mas o gato rosa ficou vermelho não tem coerência. É assim que eu mostro a vocês que eles não são a mesma coisa. Então, eu posso ter um correto e o outro não. Um coeso e o outro incoerente. Ok? Então, coesão e coerência não são a mesma coisa. É isso que a gente vai fechar aqui
esse momento. Coesão e coerência são importantíssimos para a sequência textual, para dar progressão textual do ponto de vista da lógica textual e do ponto de vista da estrutura gramatical, ok? Aí eu trouxe uma questão do material de vocês para a gente fechar, não é? Vamos lá. Assinale as características presentes em uma crônica. Vamos lá. Geralmente é publicada em jornais e revistas. A gente viu isso? Viu. Uma crônica ela pode ser publicada em jornais e em revistas, né? Usa uma linguagem mais formal e sofisticada. Linguagem formal e sofisticada, não. Então a crônica ela é tema livre, ela pode ser narrativa, e se eu consigo criar personagens, se eu consigo trabalhar no campo da ficção, se eu posso fazer uma crônica mista, então não tem como esse texto ele ter uma linguagem mais formal e sofisticada, porque aí eu não vou estar atraindo o público a que eu estou me referindo. Relata fatos colhidos no cotidiano ou no noticiário de forma artística e pessoal. Perfeito, é isso mesmo. Geralmente é um texto curto e leve. Sim, a gente não vai ver um livro de 100 páginas, de 30 páginas, sendo uma crônica, né, do ponto de vista do que a gente está vendo aqui. Então, é um texto curto e leve. Sim. Objetivo é divertir ou provocar no leitor uma reflexão? Eu posso divertir? Posso. Posso provocar uma reflexão? Posso. Sobre algum aspecto da vida? Sim. Ou do comportamento humano? Também. Traz informações confiáveis, procurando sempre apresentar as falas de autoridades e especialistas. Não, isso não é um texto no gênero crônica. Pode apresentar elementos da narrativa, como narrador e personagens? Sim, com certeza. Pode apresentar, não é que ele é obrigado a apresentar. Ok, gente? A gente está falando de um texto que ele foca em repassar para as pessoas uma mensagem, e essa mensagem vai usar o enredo como pano de fundo, ou simplesmente pode não usar o enredo. Emprega a variedade mais coloquial da língua, como se estivesse conversando com o leitor. Sim, isso gera uma proximidade, uma certa intimidade entre o autor e o leitor do seu texto. Sim. Tranquilos? Então, gente, por hoje é só isso aí. Então, em relação ao gênero crônica, é um gênero muito legal de se trabalhar, é um gênero literário, muito mais literário vai ser para vocês do que propriamente jornalísticos, porque vocês irão entrar em contato com textos de autores, geralmente autores da literatura, que se tornaram cronistas, mas existem cronistas, e no Brasil existem grandes nomes da crônica, né, que trabalham especificamente com crônicas para o campo jornalístico, ok? Mas em relação ao gênero, ao conceito, à função social dela, às suas características básicas e quanto é importante a gente dominar para a produção de crônicas e de outros gêneros, uma sequência textual legal e uma seleção vocabular legal para que o que a gente quer falar, a gente consiga falar realmente, foi visto na aula de hoje. Ok? Então eu me despeço de vocês, até a nossa próxima aula. Vou lançar atividades no Positivo 1 do livro integrado de vocês e no campo avaliação. Tranquilo? Então tá, tchau, até a nossa próxima aula.